Como é bom ter você aqui conosco nessa live e apresentação hoje, falando um pouco para você que nos ouve de qualquer lugar do Brasil, não voltado somente para segmento EX, para segmento de segurança aumentada, XD, iluminação. Hoje vamos tratar aqui de um assunto pertinente à montagem e projeto de painéis elétricos seguindo NR10 e NBR 61439. Bom, primeiro, meu nome é Gabriel, tenho 26 anos, sou engenheiro eletricista, formado pela Universidade Estácio de Sá e tenho pós-graduação em engenharia elétrica com ênfase em instalações elétricas industriais e automação. Atuo nesse segmento de desenvolvimento de projetos para segurança aumentada relacionado a painéis elétricos e CCMs, eletrocentros, há cerca de 2 anos. Trabalhei na indústria de mineração, trabalhei em indústria de tecnologia também e atualmente há 2 anos eu estou nessa área. A construção de painéis, como qualquer segmento elétrico, ele é baseado em algumas normas específicas e algumas normas que vão seguir, melhor dizendo assim, um regimento geral. O que isso quer dizer? Por exemplo, situando o assunto, a NR10 é um segmento de recomendação técnica para a segurança, um requisito geral, instalações elétricas industriais, abrangendo qualquer nível, falando eletricamente. Porém, tratando de painéis elétricos, nós devemos apresentar a NBR 61439. Isso aí é um adendo do que a gente vai falar brevemente. Mas antes disso, vamos apresentar a empresa, a Macomevap, o que é a Macomevap, o que ela atua, seu segmento. Bom, hoje a Macomevap ela te fornece, não é uma fábrica específica em produtos de segurança aumentada, ela se consolida no mercado há 25 anos. Além de ser uma referência no mundo EX, ela é uma empresa que tem crescimento e hoje ela é a maior empresa com equipamentos certificados no segmento EX. O que isso diz? A Macomevap, além de ela ser fábrica, ela oferece produtos a clientes, consolida clientes, ela entrega manutenções, projetos. Além de, a gente costuma dizer que uma fábrica, vou dar um exemplo aqui de uma montadora, ela entrega um carro. Não, a gente não entrega um produto final, nós entregamos ao cliente uma fidelização através de serviços de engenharia, conhecimento, tudo que for relacionado a isso. Então a Macomevap hoje, ela possui 5 segmentos próprios e bastante fortes no mercado. São segmentos de painéis elétricos, iluminação pública com LED, iluminações de segurança aumentada, prensa-cabos e tomadas industriais de segurança aumentada. Esses 5 segmentos são muito fortes hoje dentro da indústria brasileira e também no comércio exterior, porém, isso não é só o nosso know-how de fábrica. Nosso know-how vai muito além disso, que é relacionado à engenharia, consolidação de projetos, entendimento, visitas técnicas, manutenções. Isso tudo abrange o nosso corpo Macomevap, o nosso time Macomevap. Então eu convido a você, agora a gente ingressar, você já ouviu um pouco sobre o nosso tema, ouviu o que iremos falar, conheceu um pouco o que é a Macomevap e hoje nós iremos apresentar um tópico do que é o know-how da Macomevap, que é a construção de painéis elétricos seguindo diretrizes da NR10 e NBR 61439. Bom, para a gente consolidar o assunto, a NR10 ela é uma regulamentação própria de segurança em instalações elétricas. E a NR10 ela trata de alguns conceitos que são bem pertinentes ao assunto. Por exemplo, se você decidir comprar para sua empresa algum equipamento elétrico, você terá que obter algumas informações para isso, como frequência, tensão, corrente, potência dissipada. Só que isso tratando de qualquer meio, até o seu celular que você está aí me vendo, até o seu computador, a sua fonte, é uma fonte de corrente de quantos amperes, a tensão do seu computador são quantos volts. Essas grandezas elétricas que envolvem projetos, eletricidade, elas são pertinentes a qualquer área, tanto no segmento EX, quanto falando a qualquer produto, que a gente classifica como um produto comum, normal. Então, antes de ter a informação verídica do que o meu produto precisa,
eu tenho que conceituar para você que a NR10 ela vai classificar uma das grandezas em 3 tipos. Essa grandeza é a tensão. A tensão ela pode ser classificada de diversas formas. A primeira delas é sendo como extra baixa tensão, conhecida como EBT, perante a NR10, que é uma tensão de segurança. Essa tensão ela é a tensão que todos os componentes e fabricantes de eletrônicos eles buscam, por se tratar de um nível de tensão baixíssimo e que não oferece danos à saúde pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que se houver um curto-circuito, um choque, uma fuga à terra, ou seja, um centelhamento, a tensão ali que está sendo aplicada ao produto, uma extra baixa tensão, ela não garante a segurança do seu colaborador da seguinte forma: eu não vou ter um nível de explosão a ponto de ter um acidente monstruoso. E o que é a extra baixa tensão dentro da NR10? É a tensão classificada até 50 volts em corrente alternada e até 120 volts em corrente contínua. Porém, eu também posso ter a baixa tensão, que ela é classificada de 50 VCA, volts em corrente alternada, até 1000 volts em corrente alternada e até 1500 VCC, tensão em corrente contínua. Passando desses níveis de tensão, nós chamamos de alta tensão. O que seria a alta tensão? A alta tensão ela é relacionada acima de 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. Gabriel, uma dúvida aqui que surgiu imediato. Mas eu já ouvi algum profissional meu comentando que a nossa empresa aqui, ela opera em média tensão. Sim, há sim a classificação de média tensão, porém a média tensão ela não é relacionada à NR10, e sim ao regimento de CEP, Sistema Elétrico de Potência. Então, na sua indústria que você tem um ramal de entrada em média tensão, que média tensão perante a CEP vai de 1000 volts até 36.200, a sua empresa que compra em 13.800, 24.000, está dentro desse padrão. Então, isso é relacionado a CEP, ou seja, Sistemas Elétricos de Potência. Até aqui, a gente viu que há definições perante ao nível de tensão. E o que isso é importante para mim e para ter conhecimento? É aquele simples fato de eu não ligar um equipamento que necessita de 440 volts numa alimentação de 220. É aquele simples fato de eu conectar o meu equipamento de 127 volts à tensão correta de trabalho dele, que é 127 volts. Há uma informação também que é interessante a gente saber. Todo equipamento elétrico ele tem uma margem de segurança de sobretensão e subtensão. Sobretensão relacionado a um potencial maior e subtensão a um menor potencial. O que seria sobretensão e subtensão? Sobretensão é você relacionar 10% acima da sua tensão nominal. Ou seja, se eu tenho 200 volts nominal, a minha sobretensão seria o equipamento suportar até 220 volts. E subtensão eu teria menos 10%, ou seja, 180 volts. Então isso, a maioria dos fabricantes que envolvem equipamentos elétricos e eletrônicos, eles garantem essa variação de tensão. Também há uma demo aqui para a gente fazer. Cuidado com equipamentos eletrônicos, normalmente são 5% de variação. Então, aonde que eu encontro essas informações? No datasheet do meu equipamento. E isso também é uma norma, um item da norma 61439 que diz que todas as informações pertinentes a manuseio, proteção, seccionamento, informações de tensão, potência, corrente, frequência, todas as informações têm que estar e têm que ser fornecidas pelo fabricante. Então não tem como fugir dessa realidade, ou seja, você tem que comprar um produto, ter a qualidade do produto, ter ali, falando em venda, o pós-venda de saber operar o produto, e se houver alguma falha, dúvida pertinente ao produto durante o uso e manuseio, é isso que a gente encaixa hoje além de vender produto. Você tem essa questão do pós-venda. Então, adentrando no assunto, a NR10 ela trata de assuntos relacionados à segurança.
Então é muito importante para você saber que há algumas condições. Por exemplo, um exemplo prático, a chave de fenda que você utiliza na sua casa, você não pode ser utilizada no meio industrial. Por que não? Pelo simples fato dela não ter isolação, dela não ser específica para isso. E por que muda? Eu posso então ali pedir para o meu setor de compras adquirir uma ferramenta de uso doméstico para aplicação industrial. Olha, se você faz um negócio desse, você pode estar colocando em risco a vida do seu funcionário. E de que forma isso ocorre? Ocorre na seguinte forma de quando você tiver uma operação, ter um choque elétrico. É o exemplo que a gente está linkado agora, que vocês vão ver o vídeo. Vocês vão assistir o vídeo agora, um exemplo de um choque elétrico. Observe o seguinte, neste vídeo, a gente tem a presença do operador. Isso é uma câmera de segurança interna do carro, mas vocês conseguem ver e visualizar que ele segue todos os requisitos perante a segurança. Foi o que eu disse lá no início. Nós temos a NR10, que é uma norma de segurança, e a 61439, que é relacionada à construção de painéis. Isso aqui é uma instalação de baixa tensão, se enquadra onde você há um medidor de energia elétrica, relacionado também conhecido como atímetro, e o operador está ali fazendo a manutenção ou uma nova ligação, e olha, ele está com todos os equipamentos. Ele tem uma roupa ATPV risco 2, que é a roupa adequada para manuseio de eletricidade de baixa tensão, tem a viseira, o capacete, luvas, ou seja, tudo ali está correto, a sinalização dele, criando ali uma zona controlada e você não podendo acessar. Possivelmente essa zona vai ter 70 centímetros do cone até o centro de carga, então isso facilita bastante você ver que há segurança no procedimento. Porém, é aquilo que a gente comentou há pouco tempo, eu posso ter um equipamento que o operador saiba utilizar, mas que não está sendo adequado. Aqui não é esse caso, aqui a gente consegue ver todos os requisitos de segurança, tudo sendo aplicado, porém, infelizmente, há realmente um acidente. Voltamos aqui, conseguimos ver um acidente, sabemos que ali não é a questão de segurança, falha de equipamentos e tudo mais, mas acidentes acontecem. Ninguém sai de casa prevendo, olha, vai ter um acidente hoje. Mas falando de construção de painéis, as duas normas elas sempre vão andar juntos. Não adianta termos uma condição insegura na fabricação de qualquer equipamento. Eletricamente, a 61439 ela se aplica a invólucros e equipamentos vazios. Ou seja, eu posso ter a montagem de um invólucro que eu chamo uma caixa, um CCM, um eletrocentro, com os equipamentos internos, ou a norma me permite e me dá condições de chegarmos e comprarmos todos os equipamentos e montarmos em qualquer lugar. Só que qual a diferença? Eu tenho que seguir as diretrizes da norma. A norma ela pede que tenhamos algumas observações e algumas informações pertinentes. Ao primeiro ponto dela, da norma, é em relação a alguns ensaios que os invólucros eles devem ter. O primeiro ensaio é um ensaio de corrosão. O que é um ensaio de corrosão? O ensaio de corrosão é aquele típico ensaio onde você vai classificar o seu painel, seu projeto, em alguns pontos referentes à umidade relativa e à névoa salina. Só que há duas condições diferentes para esse ensaio de corrosão, que a gente tem que ficar atento. A primeira delas, a primeira que envolve, são os painéis de forma abrigada. Ou seja, eu tenho uma instalação e ali não há intempéries da natureza, o painel não fica exposto ao tempo. E a outra condição é desse painel estar exposto ao tempo, não estar numa condição abrigada. Esses dois ensaios, a modificação que tem de um para outro, é o tempo de aplicação das condições de ensaio, a gente chama isso aí de itens de severidade, está lá no item 10.2 da norma, da 61439. Vocês vão ver a condição do item A para painéis em condições abrigadas e item B para painéis em condições expostas ao tempo. E a norma também reitera, para você que nos ouve e vai comprar um painel, você que está montando um painel, ela reitera
que você tem que fazer os ensaios pertinentes a todos os componentes do painel. Ou seja, não é só comprar um painel, montar um painel. Eu tenho que verificar alguns itens. Por exemplo, fechos e dobradiças. O pino de aterramento externo, ele vai sofrer as condições, névoa salina, o envelhecimento. Isso tudo a norma pede para que você ensaie cada item ali e que isso seja aprovado e certificado. Eu não falei aqui, mas o primeiro item para você, a primeira certificação, falando melhor dizendo, para você comercializar qualquer produto no nosso país é você ter a certificação Inmetro. Sem o Inmetro você não vende nenhum produto. Passando disso, para eu ter um produto que seja garantido e qualificado perante alguns ensaios, há necessidade da gente ter os ensaios pertinentes a qualquer norma por uma certificadora. Lembre-se, essa certificação ela não pode ser interna, a própria empresa fazer a certificação dela, tem que ser externa. A gente falou de certificação e ensaios de corrosão. A segunda e a clássica é o grau de proteção, também conhecido hoje no mundo como IP. Olha, eu tenho um equipamento que é um IP 66, 68, 67. O que é o IP? O índice de proteção. O IP, o grau de proteção também, ele relaciona a interferência de duas grandes, vamos colocar assim, dois vilões hoje de qualquer equipamento. O primeiro é água e o segundo é poeira, ou partículas suspensas, melhor dizendo. O que isso acontece em qualquer equipamento? A água, tratada de equipamento elétrico, não combina. A poeira, você só vai deteriorar e vai envelhecer o seu equipamento. Por quê? Poeira no local onde há necessidade de ser limpo e poeira também relacionado a condutores elétricos, não combinam. Gabriel, o que pode acontecer? Sobreaquecimento, pode acontecer também desgaste com o tempo, envelhecimento precoce, tudo relacionado a um assunto, vamos botar assim, simples, poeira. Por que ocorre, vamos falar, o sobreaquecimento? Poeira vai interferir diretamente no meu condutor, onde eu não consiga ter o resfriamento, em caso, quando o condutor há passagem de corrente elétrica, ele há dilatação térmica, e ele necessita de um resfriamento pela sua proteção mecânica. Então aquilo dali, ele vai influenciar diretamente no aquecimento e no resfriamento do cabo, você não consegue, sobreaqueceu, você pode ter ali uma sobrecarga e o seu circuito todo desarmar. Ou seja, você pode ver um circuito elétrico desarmando, o seu disjuntor da sua residência, o seu próprio disjuntor, por falta de manutenção ligada à poeira. E isso é uma das regras que a construção de painéis elétricos eletrocêntricos, eles devem seguir. Eu tenho que ensaiar todos os meus painéis contra, vamos botar assim, essas duas características que são relacionadas a poeiras e água. Tem mais duas características que é muito importante a gente relacionar. A primeira delas é a proteção contra partes vivas. Todo mundo aqui que conhece uma criança sabe como há um nível de curiosidade de uma criança em relação à tomada. Tomada parece que atrai criança com a chave de fenda. É sempre assim. Ou então enfiar alguma coisa dentro da tomada, uma chave, um clipe, qualquer coisa. Parece que a tomada nasceu para a criança e para fazer uma besteirinha. Melhor dizendo, assim, ter um acidente doméstico. E essa proteção das partes vivas, hoje até o mercado desenvolveu soluções para isso, como proteções plásticas, tudo mais, que é um diferencial. Outro grande diferencial é o disjuntor DR, com a proteção de sensibilidade, ou seja, se houver alguma fuga de corrente ali de 30 mA, que já é nociva à saúde, o disjuntor desarma. Então, relacionado a isso, tem proteções mecânicas e tem proteções elétricas. Falando de proteção mecânica contra a parte viva, todo painel elétrico que contenha barramentos, partes vivas expostas, eles têm que ter uma proteção, uma barreira de proteção. E essa barreira de proteção, ela não pode impedir o seccionamento do circuito. O que é esse seccionamento? Eu desligar e energizar o circuito. Ou seja, primeiro ponto, para eu acessar o painel, a parte exposta ali, a parte viva, condutores, cobre nu, primeiro eu tenho que seccionar o meu circuito. Desliguei, abri o painel,
opa, tem que ter uma proteção que impeça eu ter o toque acidental ou proposital naquele barramento, onde há passagem de corrente elétrica. O interessante também é que o material composto dessa proteção, ele tem que ser um material retardante à chama. Ele não pode ser qualquer material. Ah, peguei aqui um vidro temperado, vou colocar ele em um painel. Não faça isso. Ele tem que ser um material retardante à chama e que segue as diretrizes pertinentes aos ensaios de propagação e retardo à chama. O quarto ponto aqui que eu quero apresentar para vocês e mostrar é a relação da análise térmica de painéis e tudo que envolva a elétrica. Por que análise térmica? Porque na análise térmica é dito uma manutenção preditiva. Existem 3 tipos de manutenção: preventiva, corretiva e preditiva. A preditiva, ela serve para você analisar e juntar dados onde você vai atuar. E onde que a análise térmica encaixa com a manutenção? Você está aí na sua casa e percebeu que tem algo de errado no seu quadro. Ou você está aí na sua empresa e vê alguma coisa diferente. Você, com o medidor de temperatura laser, você consegue identificar que aquele disjuntor está sobreaquecendo um polo dele. Ali você já conclui, opa, se está sobreaquecendo, há algo de errado. Você já vai tomar 2 providências. A primeira delas é você desligar o seu circuito e fazer o seguinte, opa, vou reapertar. Quando há aquecimento, sobreaquecimento, pode ser o fator de condições de aperto, o parafuso ali do disjuntor não está muito apertado, o suficiente para ter ali a condutibilidade elétrica, o contato elétrico. E o que você faz? Desliguei, verifiquei, está bem apertado o parafuso. Análise térmica, que foi vamos botar assim, um check-up. Tem algo de errado. Fiz o procedimento. Olha, não é reaperto. O que pode ser? Você vai estudar que pode ser o balanço de carga. Aquela fase ali está sobrecarregada em relação às outras. Então você deverá dividir a carga pertinente àquele polo. Então a análise térmica ali, ela está se encaixando num quadro onde você vai ter uma análise do que está acontecendo naquele momento para você entrar com a medida preventiva. Você não pode deixar aquele disjuntor ali sobreaquecer aquele polo, daqui a pouco danificar o disjuntor e você vai ter que passar por uma manutenção corretiva, que é a troca do seu disjuntor. Então são fatos que ocorrem na sua instalação. Falar aqui em geral também, essa questão do aperto, isso aí é pertinente, sobreaquecimento, às vezes você vê derretimento de disjuntores por conta de falta de aperto, aquela velha manutenção preventiva. Olha, todas essas informações que a gente tratou até aqui, essas 4 informações de ensaio de corrosão, análise térmica, proteção das partes vivas, grau de proteção, isso tudo tem que conter dentro da montagem de um painel elétrico. Isso tudo também tem que ser certificado perante a ensaios. Um ponto a se seguir é que, além de ter essas informações, quando fornecer um painel, é necessário você ter um databook na relação de manuseio, vestimentas necessárias para manuseio, ali a tensão de operação aplicada para relacionar a roupa do operador ao manuseio daquele painel. Tudo isso envolve questões que são relacionadas à segurança, que a gente tratou no primeiro tópico, e agora as questões que a gente está falando de operação e construção. Então todos esses tópicos, todas essas, vamos botar, características, elas devem conter quando é iniciado um projeto, um protótipo. Gabriel, dá um exemplo aí. Vou dar um exemplo simples. Quando minha mãe compra uma geladeira, vai junto o manual. E ali o manual tem todas as informações pertinentes à operação, manuseio, o que fazer e tudo mais. Então, vamos nos lembrar o seguinte, sempre exigir documentação, circuitos elétricos, diagramas e todas as informações pertinentes àquele projeto. Um próximo passo é a gente falar sobre condutores na instalação, a diferença entre painéis com barramentos e condutores isolados. Posso utilizar qualquer um dos dois, não há nenhum problema em ter a utilização de um barramento.
Poxa, mas é perigoso um barramento? Não, não é perigoso. O perigoso é você deixar de proteger o barramento igual a norma nos fala e você também não montar esse barramento com a distância de segurança necessária, que é a questão que está relacionada lá no item, na tabela 1, que é referente ao item 8.3 da 61439. Ela fala o seguinte: se você tiver um barramento que ele passe ali, suporte uma tensão nominal de impulso até 2,5 kV, ou seja, 2.500 volts, a distância de isolação do ar entre um barramento e outro tem que ser no mínimo de 1,5 milímetros, ou seja, uma distância mínima. Mas também relacionado, vamos falar, a painéis hoje de alta tensão, passando acima de 2,5 kV, são já painéis de alta tensão, é observado, além disso, a capacidade de condução de corrente elétrica, que é chamada ampacidade elétrica. O que é isso, ampacidade elétrica? É eu ter um barramento que ele suporta até 121 A, 181 A, 242 A, e isso é relacionado à sua largura e espessura, sempre relacionado a isso. Então, tratando do assunto de barramentos e condutores, eu posso ter na montagem dos painéis sem problema. Primeiro, optei por barramentos. A norma nos diz proteção das partes vivas, isoladas, que se enquadra a questão do barramento, e a distância mínima entre barramentos. O que é barramento? Tem um sistema trifásico aqui, um motor, uma bomba de sucção trifásica, ou seja, eu vou ter 3 barramentos pertinentes à fase, um barramento de terra. Esses barramentos eles devem conter uma distância mínima de isolação entre um e outro de 1,5 milímetros, que é o que a norma vai dizer na tabela 1 do item 8.3 da 61439. Então é interessante observar isso. Agora, qual a diferença do barramento para cabo isolado falando, propriamente dito? Olha, a seção nominal empregada dos cabos e a conexão, interconexão, às vezes não vai nos ajudar. O que é isso? Se eu tiver um painel com derivações, com N derivações, é interessante você optar pelo painel de barramento e não pelo painel de cabo elétrico. Duas coisas: o cabo elétrico você precisa ter ele, a sua isolação de acordo com a tensão necessária, a sua classificação de utilização, que vai envolver ali a questão de isolação, se ele vai ser um cabo PVC, HPR, EPR. Isso tudo influencia na temperatura nominal do cabo. Vou dar um exemplo aqui. Há equipamentos que eles são classificados quanto à temperatura. Classe T1, T2, T3, T4, T5, T6. T6 ela é classificada em 80 graus. Ou seja, se eu for utilizar um equipamento T6, eu também tenho que seguir com um cabo de instalação elétrica que está interno desse painel, desse equipamento, que seja adequado a T6. Ou seja, a gente está falando aqui, vamos supor, de uma luminária, segurança aumentada, classificada em T6, 80 graus. O cabo que acompanha a ligação elétrica dela também tem que ser um cabo para 80 graus. Ele não pode suportar menos do que o mínimo da luminária. E outra também, cabos com quanto maior a distância do cabo, o que aumenta eletricamente? Maior resistência. Maior resistência, ou seja, eu tenho que trocar a seção nominal, às vezes, de alimentação da minha luminária, do meu equipamento, por conta da distância. Então, um projeto para 2,5 metros, 3 metros, 4 metros, obedece uma seção nominal. Se eu aumento esse projeto, se eu faço uma extensão, eu tenho que rever o conceito. Onde que eu acho isso? Onde que eu posso fazer esse cálculo? Só lembra lá da lei de Ohm. Lei de Ohm que vai falar para você a resistência, resistividade, vezes o comprimento sobre a seção nominal do cabo. Isso aí está lá na lei de Ohm, a gente consegue calcular isso aí rápido para ti. Vamos falar aqui e voltar, que a gente estava falando sobre condutores, a seção nominal dos condutores e a referência. Bom, se for tratado agora a gente vai esbarrar em dois grandes itens, que é o seguinte: a sua instalação elétrica ela é contemplada para NBR 5410, normas de instalações elétricas em baixa tensão. O que se enquadra isso?
qualquer setor que seja em baixa tensão. Instalações elétricas. O que seria isso? Sua área externa, seu painel que está dentro da sua residência, a sua residência, tudo que envolva baixa tensão. Só que, vamos ver a diferença entre a NBR 5410 e a 61439 para padrão de cores, colorimetria. A 5410 fala para você o seguinte, olha, eu tenho que ter fase na cor vermelho, preto, marrom e corrente alternada. Só que a 61439, ela não pede isso para você. Ela pede que você tenha a fase nas cores preto, marrom e cinza. Gabriel, qual a diferença? Eu que construo painéis, desenvolvo painéis, eu tenho que seguir o que a 61439 diz. Então as fases relacionadas ao painel tem que ser preto, marrom e cinza. E não seguir o padrão preto, vermelho e branco. Há uma linguagem que é comum, que é por condutor terra ou de proteção. Esse daí ele não muda, tanto na NBR 5410 quanto na 61439. E também tem a diferença entre corrente alternada e corrente contínua. Vamos nos lembrar, corrente contínua, positivo vermelho, negativo preto, sempre seguindo essa ordem. Então, qual a diferença de utilizar barramentos e condutores? Posso utilizar ambos. Barramentos, observar a distância e a capacidade de condução de corrente. Condutores, posso utilizar, observar a cor também da proteção mecânica dele e a sua aplicação. Beleza? Isso aí não vai mudar. E em relação a barramentos, é muito interessante que a gente tenha cuidado com barramentos e parte viva. Vamos ver agora um vídeo que vai nos ajudar e eu vou falar um pouco sobre isso. É um vídeo relacionado à segurança de um colaborador que ele está inserindo, como vocês conseguem ver, inserindo os fusíveis e fazendo seccionamento dos fusíveis, ou seja, armando os fusíveis. Isso não é errado, isso é um procedimento padrão. Esse daí também a gente consegue ver que é um CCM antigo, mas isso aí ocorre bastante. A gente hoje tem a substituição dos fusíveis por disjuntores, mas ainda há indústrias que seguem esse padrão. Ele aciona o disjuntor, tudo mais, e fica tudo certo. Mas e aí? Quando chega no terceiro disjuntor, que ele está chegando agora, o que acontece? Acho que acontece uma surpresa aí que nem ele esperava. E ele ainda está de luva, está com os equipamentos corretos, a operação está normal. Porém, na hora que ele aciona, isso aí é o vulgo arco elétrico. Isso aí, o arco elétrico ele é formado não só pelo seccionamento, mas também se você tiver proximidade entre as duas extremidades carregadas, ali a formação do arco elétrico. Dá uma demo aqui, só o arco elétrico é quando ele rompe a barreira de isolação do ar e consegue conduzir eletricidade de um ponto ao outro. Bom, falando das cores, nós falamos que é uma cor que é padrão para qualquer situação, que é a cor específica para os condutores de proteção e aterramento, que é a cor verde. Tratando de sistemas de aterramento, a norma ela vai garantir para você que todo o conjunto elétrico ele deve ter seu aterramento de forma que proteja o usuário. Ou seja, eu tenho que ter e disponibilizar condições para que se haja, ou vamos botar assim, de uma forma bem específica, se aconteceu algum incidente ou acidente, aquela energia que está dissipada sobre o equipamento, ela possa fluir para um caminho seguro e ter a proteção tanto do equipamento quanto do usuário. Bom, sistemas de aterramento. Como que eu identifico os sistemas de aterramento e eu dimensiono os sistemas de aterramento, os condutores? Bom, seguindo o padrão aplicado na NBR 61439, que vai ser o seguinte, da seguinte forma: se o condutor fase ele tiver até 16 mm, a seção do terra ele deverá ter 16 mm. Se eu tenho condutores que estão variando acima de 16 mm, a minha relação do condutor terra ele tem que ser de 50% da relação da fase. Ou seja, se eu tenho cabos de 50 mm, o meu condutor terra ele pode ser de 25 mm, mas ele tem que respeitar no mínimo
ter a condição de 16 milímetros. Gabriel, tem um exemplo aqui, meu condutor é até 16 milímetros, eu tenho que decorrer ele com 16 milímetros. Eu tenho uma aplicação que toda a minha instalação elétrica ela é constituída de cabos de 10 milímetros. Posso utilizar o cabo de 10 milímetros? Pode, porque a norma fala também que se esse condutor ele tiver até 16 milímetros e os condutores tiver a sua seção nominal menor do que 16 milímetros, o meu terra deverá acompanhar a seção nominal, 100% da integralidade da seção nominal. Isso é aplicado na 61439 em painéis, também é aplicado dentro da NBR 5410, essa relação de terra é sempre válida. Outra coisa, se eu tenho um equipamento móvel, portátil, se eu abro o equipamento para acesso, algo deste tipo, a norma prevê que temos que garantir que aqui não há interrupção do sistema de aterramento. O que é isso? E aonde a gente consegue evidenciar? Quando você vê um painel elétrico que você tem uma cordoalha de aterramento interligando a tampa, ou seja, a parte móvel da parte fixa, que é o corpo daquele invólucro, você consegue ver que ali ainda há continuidade do sistema de aterramento. E como que eu testo um sistema de aterramento? Como que eu sei que ele é contínuo e não há interrupção? Por dois motivos. Vamos botar assim, simples. Eu tenho um multímetro aqui em casa, peguei um multímetro, coloco na opção de continuidade, verifico o sistema de aterramento. Como que eu faço isso? Uma ponteira na extremidade do pino de aterramento externo e outra em todas as partes elétricas condutivas do circuito ali, onde há a inferência do sistema de aterramento. Quais são elas? Trilho, borna de aterramento, corpo, invólucro, todos esses sistemas deverão estar aterrados. Posso fazer com um multímetro convencional? A norma só menciona que um multímetro ele tem que ser capaz de verificar o sistema de continuidade e integridade. Porém, o teste efetivo do sistema de aterramento, a norma pede lá no item 10.5 que ele seja feito com um instrumento que ensaie a 10 amperes de corrente em todo o circuito e que a resistência desse circuito de aterramento não exceda 0,11, ou seja, a mínima possível. Isso a norma 61439 diz. A NBR 5410 e a NR10 dizem que o sistema de aterramento ele deve ter a menor resistência possível. Por quê? Isso valida o meu sistema de aterramento. Gabriel, eu estou aqui em casa, vamos dar um exemplo predial. Você está na sua casa, está na sua residência, quer instalar um medidor de energia, vulgo conhecido como relógio aí por todos que, vamos botar assim, trabalham com elétrica, relacionam o medidor a relógio e tudo mais. Quero medir o meu sistema de aterramento aqui que a minha concessionária de energia e distribuição está pedindo. Qual equipamento que eu vou utilizar? Vou pegar o meu multímetro e vou verificar? Não. Para a medição do sistema de aterramento da sua casa, você vai utilizar o equipamento chamado termômetro e não o multímetro. O multímetro você consegue verificar se há continuidade do sistema elétrico, ou seja, lá da sua entrada até o seu painel, se há continuidade de um cabo. E lembre-se, continuidade elétrica no multímetro somente com ele desligado ou desenergizado o circuito. Beleza? Por quê? Senão você vai gerar um curto no seu multímetro. Então, sistema desligado, você verifica a continuidade. Essa é a metodologia simples. E você consegue provar. Gabriel, mas há necessidade do meu borne terra ter uma cordoalha de aterramento por trilho? Não. Por quê? O borne é utilizado por você, a própria fixação dele no trilho garante o sistema de aterramento. Então não há essa necessidade. Falamos de sistemas de aterramento, proteção, NR10, tudo mais. Porém, quando você for tratar de painéis de segurança aumentada, as normas ainda são aplicadas. 61439, NR10, tudo isso é aplicado, porém, a adição da 60079 e os itens relacionados a construções de equipamentos de segurança aumentada. Então, o que deve ser observado? Vamos falar agora sobre dois tópicos. Um são os painéis XD, ou seja, são painéis ditos à prova de explosão, por constituírem características de equipamentos que podem ser utilizados para determinadas características, e painéis de segurança aumentada. O que difere de um painel do outro a sua construção? Painéis XD, a prova de explosão. Dentro de seus invólucros, não há necessidade específica de tratarmos de equipamentos que sejam para zona
1, zona 2, ou seja, equipamentos à prova de explosão e que sejam classificados de segurança aumentada. Ah, Gabriel, então você está falando que eu posso pegar um contator normal vendido na loja, que tem uma aplicação predial, e colocar dentro do invólucro XD? Posso sim. Porém, quem emitiu o certificado de montagem e construção do seu painel deverá ter contemplado na lista de equipamentos dentro do painel de montagem dele o equipamento que você está utilizando. Ah, eu quero utilizar aqui, vamos dar um exemplo, no transmissor sem fio. Posso utilizar? Posso, mas aí eu vou te lembrar um outro fator, e a construção da caixa em alumínio, a interferência do sinal, isso não vai ser válido. Então a gente tem que ter algumas características que na construção eles vão se fazer, ou você ter um projeto de excelência, ou você limitar em algumas condições. É o que acontece nos painéis de segurança aumentada, XE, que veremos mais para frente um pouquinho. Tenho painéis XD, construção, o que eu tenho que observar? Primeiro, entrada e saída de cabos, somente por prensa-cabos. Outra questão, painéis XD não permitem a utilização de prensa-cabos de rosca métrica, por conta da parede e espessura da caixa. Então é observado que eu não posso ter um painel de XD utilizando prensa-cabos de rosca métrica pela espessura da caixa e a norma inferir sobre o mínimo número de roscas, fios de rosca que um prensa-cabo deve ter para ser considerado XD. Então isso vai esbarrar pela não utilização de rosca métrica. Às vezes vocês veem que alguns projetos têm troca para NPT, BSP, tudo mais, mas não podemos utilizar a métrica por conta disso. E também não permitir aquela famosa contraporca, anel de vedação externo, tudo mais, que é utilizado em painéis de segurança aumentada. Um outro cuidado que nós temos que ter com painéis XD é relacionado às juntas, ou vulgo juntas secas, que é quando você fecha a tampa do seu painel e você tem aquele faceamento entre a caixa, o invólucro e a tampa. Aquilo dali é dito junta. E nós não podemos danificar essas juntas. As juntas elas não são reparadas. Por quê? Porque em toda a totalidade, quando há o projeto, o painel ele é feito em alumínio fundido, ou seja, você tem um molde, você tem a temperatura que você tem que chegar ao seu material, os compostos no derretimento ali, e gerar no molde esse painel. Então, quando você gera um molde desse painel, você garante a integralidade da junta. Então, não há como reparar. Por quê? Quem garante que aonde que a junta foi danificada, você não criou uma concavidade que ali possa passar gás e acontecer realmente uma explosão, vamos botar assim, proveniente do gás ali dentro. Os painéis, a conservação da junta, isso é totalmente responsabilidade de quem monta e fabrica painéis. Então não há como você receber um equipamento, adquirir um equipamento com a sua junta danificada. Além de tudo, a junta serve para resfriar, caso ocorra uma explosão dentro do painel. Então é por isso que você tem que garantir a integridade da sua junta. Ah, uma dúvida que a gente recebe de vez em quando e tem: os painéis XD, eles podem ser furados, ou seja, ter furos passantes? Não, não podem. Mas eles podem ser furados para fixação de uma tag, de uma plaqueta, que eu sei que não vai perder? Pode. A norma, a 60079, só deixa bem claro uma coisa para você. Para ser considerado XD, na totalidade eu tenho que ter no mínimo 3 milímetros de parede. Então, se eu tenho uma caixa que tem 20 milímetros de parede, eu posso furar para fixar, colocar um parafuso M3 por 6, M3 por 4, para fixar minha plaqueta. Eu posso furar para fazer algum suporte? Pode. Você só tem que respeitar um mínimo de parede que a norma permite. Recapitulando tudo que a gente diz, é fácil montar um painel XD? Bom, é mais fácil do que um de segurança aumentada. Por quê? Eu tenho os componentes utilizados naturais, contatores, botoeiras, a gente vai ter que falar sobre isso, mas contator, relé térmico, temporizador, fonte, eu posso adicionar dentro sem ter essa restrição. Ah, e por que botoeira não pode e nem acionamento de disjuntor? Porque são itens que vão
fixados na tampa. Então eles têm que ser ensaiados e eles dependem de ter sua classificação. Então eu não posso comprar uma botoeira normal e utilizar no painel XD. Uma característica disso que a gente pode provar é em relação à fixação da botoeira. Os fios de rosca de uma botoeira convencional normalmente são fios plásticos, e uma botoeira à prova de explosão você tem ali a liga de alumínio, onde você garante essa proteção do invólucro total. E eu falei recentemente também que a gente não pode furar os painéis XD. É por isso e por esse grande fator que os painéis XD você não consegue ver e não consegue ter um pino de aterramento vazado, furado em sua totalidade na parede, como os painéis convencionais e de segurança aumentada, por essa característica, porque eu não posso furar um painel XD. A limitação dos painéis XD, eles estão somente em botoeiras e acionadores. Já é diferente dos painéis de segurança aumentada, os ditos painéis XE. Por quê? Todos os componentes que eu colocar dentro do painel XE, eu tenho que ter a certificação deles. Então, por exemplo, contator, um temporizador, um DDR, um IDR, um disjuntor, todos esses equipamentos, eles têm que ser ensaiados à parte, têm que possuir seus respectivos certificados junto à certificadora, e no detalhe, eu tenho que fazer um certificado de conjunto daqueles equipamentos. Ou seja, não é tão fácil assim você ter equipamentos e empresas hoje no ramo que certifiquem esses tipos de equipamentos. Então, o que hoje em dia, com a gama e atualização de equipamentos e recursos, a gente opta um pouco por recursos eletrônicos. Por exemplo, substituição de contatores por relés, que há possibilidade de relés já de segurança aumentada, substituição dos temporizadores pelos acionadores dos disjuntores, onde eles vão proteger a capacidade térmica e magnética de curto-circuito e sobrecarga. Então isso vai facilitar na construção. Porém, botoeiras, acionadores de disjuntores, isso tudo também fica limitado. Só que, vamos exemplificar aqui, eu tenho um painel que eu quero construir de segurança aumentada, XE. Esse painel ele vai levar um componente específico dentro dele que seja aplicado em zona 2. Só que eu gostaria de ter a certificação do conjunto para a zona 1. Você não vai conseguir essa certificação porque aquele componente certificado que está dentro do painel zona 2, ele limita a certificação do conjunto. Ou seja, a certificação é feita pelo menor, vou botar assim, a menor aplicação, que seria a zona 2. Que seria uma aplicação que limitaria todo o painel. Eu poderia ter ali dentro um disjuntor zona 1, um contator zona 1, um transformador para zona 1, uma caixa, um invólucro conjunto para zona 1. Mas se eu tenho um equipamento para a zona 2, esse equipamento vai limitar a aplicação de todo o invólucro e vai restringir aquela utilização. Gabriel, há necessidade de ter esse cuidado com painéis de segurança aumentada? Sim. Quais cuidados? Sistema de aterramento, garantir a continuidade, você verificar se todos os prensa-cabos estão apertados com torque proveniente, porque é muito fácil às vezes a gente ter relação de, olha, o prensa-cabo entrou água, olha, o prensa-cabo não está adequado, mas na fase de projeto, onde você define o seu condutor utilizado, é importante você passar isso para a engenharia que você está desenvolvendo. Porque o range do prensa-cabo ele fica limitado. Então, às vezes, você pode estar utilizando um prensa-cabo de forma errada na sua instalação e está entrando água por aperto, dimensionamento, projeto e tudo mais. Então, esses cuidados, que além de juntas e tudo mais do painel de segurança aumentada, também tem que ter. De uma maneira geral, você construir painéis, você tem muitas normas e muitos itens a serem seguidos. O diferencial disso tudo é quando você consegue captar a necessidade ali empregada e você também consegue transformar o que o cliente deseja em algo que é
para mim, o princípio de toda instalação elétrica e da vida, que é a segurança e zelar por vidas. Então, você não pode deixar de ter na construção de painéis esse princípio, que é você ter um painel seguro, uma instalação segura, e isso feita por pessoas seguras e especialistas. Então, quando tratar de painéis e construção, de tudo que você envolver, elétrica, fábrica, painéis de segurança aumentada, iluminação, você tem que ter esse cuidado. Bom, a gente tratou aqui da NR10, a gente tratou aqui sobre a 61439 e a construção de painéis de segurança aumentada ou não e painéis à prova de explosão, e tratamos também da NBR 5410 relacionada a instalações e comparativos. Tudo que a gente falou aqui, são requisitos e são bases para a construção de painéis. Porém, para você que nos assiste e também não faz parte desse meio de construção, mas você pretende realizar um projeto, pretende adquirir um bem desse, tem alguns fatos aqui que eu vou relatar para você levar em consideração. Primeiro, verifique se há certificado de todos os componentes que você está necessitando no seu projeto. Segundo, observe os cuidados necessários com a aplicação do seu projeto, sendo segurança aumentada ou a prova de explosão. Peça a inspeção, peça um checklist de montagem, peça um checklist da fábrica em relação a isso. Isso é muito importante, porque você sabe o que foi feito. O seu setor de qualidade, quando você for adquirir, peça para entrar em contato com o setor de qualidade do fabricante. Para quê? Para que sejam necessários os envios de todas as documentações e o principal, o checklist, teste de funcionamento, teste de isolação, teste de continuidade do sistema de aterramento. Isso tudo é um diferencial para adquirir um produto de segurança aumentada. Outra questão, eu não sei se a minha área é classificada ou eu não sei se eu me adequo em uma área classificada. O que você pode fazer? Procurar uma empresa especialista em classificação de área, onde ele vai mapear os riscos eminentes na sua fábrica, na sua demanda, e ela vai te orientar quanto a essa construção. Olha, não deixe de utilizar equipamentos adequados quando a sua área for classificada. E isso é importante e isso traz segurança para a sua operação. A gente falou aqui de muita coisa hoje que é bastante pertinente à área, ao mundo elétrico. A gente tratou alguns assuntos interessantes, algumas novidades para alguns, para outros não. E eu espero que isso possa contribuir com o seu foco, com o seu aprendizado, o que você está buscando. Espero também ter ajudado a disseminar um pouco do que a gente tem vivido nos últimos tempos. E também falar para você que fique à vontade e que se tem alguma pergunta, pode fazer, que eu estou aberto aí para perguntas. É isso.